Mais uma vez, seja bem-vindo aí ao DNA de Concurseiro, professor Abner Baltazar aqui. Aproveito para te fazer um pedido, se você não segue as nossas redes sociais, siga lá, DNA de Concurseiro. Lá eu posto dicas, questões todos os dias, direcionamentos para que você consiga marcar o seu X no lugar certo. Bom, nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e hoje nós vamos tratar aqui dos artigos 1 ao artigo 10, e que, no meu ponto de vista, e dentro de um conhecimento, aí há mais de 5 anos mexendo com o concurso de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, eu consegui perceber que a maior concentração de questões que caem na prova quando o assunto é DUDH, elas estão dentro desse contexto de artigos, do 1 ao 15, se eu for restringir um pouco mais, do 1 ao 10, ou seja, a maior incidência de questões caidoras na prova estão contidas nesse período de artigos aí. Claro que não exclui o texto inteiro, os 30 artigos, mas a gente pode dar uma atenção especial aqui, porque tem muita coisa importante nesses artigos do 1 ao 10. Mas antes, vamos contextualizar algumas coisas de maneira bem rápida aqui, com relação à Declaração Universal. Ela é chamada de Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas você também pode ver esse nome aqui, ó, Resolução 217.3, ou A3, da Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi promulgada a 10 de dezembro de 1948. Um ponto e característica importante, ela é considerada o principal documento do sistema global no que tange a direitos humanos. É o mais importante, é o norte. A DUDH é a bússola, é o guia para todos os outros documentos que vieram depois dela, ou até talvez antes, para serem comparados, ou seja, a DUD é a base, realmente é o pontapé inicial quando eu falo da proteção da dignidade da pessoa humana. Lembra que nós falamos lá na primeira aula do núcleo? Dignidade da pessoa humana, não esqueça disso, beleza? Qual outra ideia dela? Qual outra característica da DUD? Contribuir para a universalização dos direitos humanos. A DUDH, vou colocar ela aqui, ó, a DUDH, ela vale na América do Norte, na América do Sul, América Central, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, ou seja, ela vale no contexto global. Então, uma das suas principais características é contribuir para essa universalização, ou seja, eu quero levar os direitos humanos para o maior número de pessoas possíveis e mostrar para a humanidade que, se tiver uma pessoa com o seu direito de liberdade, a sua dignidade da pessoa humana retirada, eu preciso suprir e reestabelecer esse direito. E é justamente essa função, uma das funções da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Natureza jurídica da DU disse que é importante ser tema de prova, isso cai muito em prova e confunde muito candidato. A Declaração Universal, ela não tem força vinculante. Por que ela não tem força vinculante? Porque ela não tem força de lei. A DUD não é lei, ela é uma recomendação, ó, uma resolução, recomendação, resolução. Mas ela não tem um peso legal. Por quê? Porque ela foi, igual eu falei, editada com uma recomendação. Eu aconselho que me siga, mas eu não obrigo que me siga. Sabe por que isso aconteceu? História, rapidinho. Quando do fim da Segunda Guerra Mundial, eu tenho a divisão do mundo em duas partes. Os Estados Unidos da América, com o capitalismo, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com o comunismo, beleza? Eles fizeram uma reunião aqui em 1948, viu-se que tinha que ter um documento, sim, para poder tratar das barbaridades, das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. Só que, com o evoluir desse documento, a União Soviética percebeu que, ué, ali fala um monte de coisa que a gente comete aqui, então como que eu vou assinar um tratado, uma recomendação dessa? E aí os Estados Unidos começou a puxar a sardinha para o lado deles, a União Soviética para o lado deles, e quem levou ferro no meio? A DUDH, ou seja, ela ficou nesse limbo, perdeu o seu efeito legal, mas ficou ainda como o documento mais importante, como a recomendação
mais importante no cenário global no que tange a direitos humanos. Então, Bizu, a DUD não é lei, mas ela inspira outras leis. Quer um exemplo? A nossa Constituição Federal. Ela é uma cópia mais desenvolvida da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, lembra disso. A DUD não é lei, mas ela inspira, ela surge, dela surgem outras leis, tranquilo? Ela é uma interpretação autorizada da Carta das Nações Unidas, de 1945. Ela tornou-se, ao longo dos anos, uma norma internacional costumeira, ou seja, ela respeita os costumes, eu falei isso, ou o princípio geral dos direitos humanos, mas ela entende o que são costumes e o que são atrocidades e violações dos direitos, beleza? Ela exerce um impacto nas constituições, eu acabei de falar isso, ou seja, nós vemos traços marcantes da Constituição, da Declaração Universal, perdão, na nossa Constituição, não só no artigo 5º, mas no artigo 6º, nos direitos sociais, no artigo 4º, quando eu falo da relação internacional do Brasil na autodeterminação dos povos, quando eu falo de uma divisão de poderes que está intrínseca aqui na DUD, eu falo do artigo 2º da nossa Constituição, quando eu falo dos direitos de nacionalidade, eu falo do artigo 12 da nossa Constituição, quando eu falo de direitos políticos, eu falo de artigo 14 ou 16 da nossa Constituição, quando eu falo dos princípios da administração pública, eu falo lá do artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi a fonte inspiradora para o artigo 37 da nossa Constituição, no que tange aos princípios da administração pública. Então, sim, a DUD, ela inspira outros documentos, outras leis a se tornarem reais através dessa recomendação global, ok? E ela serve como fonte de fundamentação e decisões das cortes internacionais. Obviamente, se eu tiver que tomar uma decisão, igual a gente tem julgamentos dos terroristas, por exemplo, se eu tiver que tomar uma decisão inspirada por um documento no que tange ao cenário internacional de desvalorização, de julgamento de alguém que cometeu outras pessoas, submeteu outras pessoas a tratamento cruel, desumano ou degradante, obviamente eu vou utilizar a DUD como fonte inspiradora para essas decisões. Ou seja, gente, a DUD é um documento muito importante e ela vai despencar na sua prova de soldado da Polícia Militar. Olha só essa divisão, e eu gosto de trazer esse quadro aqui, esse material vai ficar disponível para você também aqui em PDF. Você vai ver o seguinte, olha só, eu tenho a primeira, lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula das 3 dimensões que surgiu lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa? Pois é, ela veio e incorporou o espírito da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha só, a primeira dimensão, quando eu falo dos artigos 1 ao 21, eu concentro os direitos civis e políticos nestes artigos. Então, quando você estiver estudando, isso aqui é um quadro para te nortear os estudos. Quando você estiver com a pirâmide e for fazer uma questão e falar de direito civil ou direito político, você pode ir procurar entre os artigos 1 ao 21, que é a primeira dimensão, que são as liberdades, ok? Caiu uma questão que fala de direitos sociais, como é que eu sei ali o que é o acesso à educação e tudo mais, beleza, eu sei que vai concentrar na segunda dimensão, direitos sociais. Onde está isso na DUD? Dos artigos 22 ao 30, olha só, direito social, econômico e cultural, que são os direitos de igualdade. Então, lembra, só recapitulando, aqui eu tenho um estado negativo, aqui eu já tenho um estado positivo, beleza? E e a terceira dimensão, professor, não tem uns artigos específicos para estudar, não, porque a fraternidade, ela permeia todo o corpo da DUDH. Então, o espírito fraterno, ele passa por todos os artigos. Então, eu não tenho uma especificidade da fraternidade de maneira clara na DUD, mas eu tenho as falas da fraternidade ao longo do texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Então, o preâmbulo, gente, é muito importante. Quando eu falo assim, ó, no seu edital, vai cair Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu excluo o preâmbulo, fala assim no edital, DUDH menos preâmbulo, não. Inclusive, o preâmbulo é fonte de inúmeras questões. Existem várias questões que incluem a questão do preâmbulo da DUD. Então, muita atenção na leitura desse preâmbulo. Eu trouxe algumas marcas aqui importantes, destaquei alguns pontos, mas você, na sua leitura, nos seus estudos, também observe com atenção o preâmbulo da DUD. Então, olha só, a dignidade da pessoa, só marcar que eu ainda estou aqui, a dignidade da pessoa humana, deixa eu voltar aqui que nós aceleramos demais. Deixa eu pegar, aqui, voltou. A dignidade é o núcleo da DUD. Lembra que eu falei com vocês do núcleo? Dignidade da pessoa humana. Ele é o coração, o cerne da DUD. Ela, a dignidade,
decorre da mera condição humana. De eu ter simplesmente nascido ser humano, eu já sou dotado de dignidade da pessoa humana. E independe de concessão política ou da sociedade. Ou seja, é meu, é natural meu. Então, não tem problema se alguém não quiser me dar. É meu, é natural, eu tenho esse direito. As atrocidades decorrentes das guerras mundiais foram determinantes para o processo de internacionalização da DUD. A comunidade deve se esforçar para criar meios de implementação dos direitos previstos na declaração. A comunidade deve se esforçar para criar meios. Eu venho aqui em 88 e crio a minha Constituição Federal de 88, chamada Constituição Cidadã, recheada de pontos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Cumpri o que a DUT pediu, lembra? Recomendou e eu acatei essa recomendação, entre as quais a educação e o ensino em direitos humanos, é isso que nós estamos fazendo. O fato de cair direitos humanos na sua prova de soldado da Polícia Militar já representa que nós, na Polícia Militar, empregamos e adotamos os direitos humanos como fonte de ensino também. Então, levando em consideração aqui, ó. Deixa eu ver se eu passei aqui, beleza. Meus amigos, eu esqueci de falar um detalhe. O preâmbulo, ele é muito grande, e eu tomei a liberdade de resumir esse preâmbulo para que vocês consigam entender o contexto central por trás do preâmbulo, mas eu aconselho a ler no texto original o preâmbulo inteiro. E tenham esse resumo aqui, para que depois que você fizer a leitura toda do seu preâmbulo, você volta aqui e olha os pontos que eu destaquei, o resumo e vê, ó, realmente faz sentido, ok? Então vamos lá. Artigo 1º da nossa DUD. Todos nascem livres, primeira dimensão, iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, logo de cara, no meu artigo 1º, eu já falo das 3 dimensões: liberdade, igualdade e fraternidade. Eu já dou aqui a noção, uma fala, uma pincelada daquilo que eu vou tratar ao longo de todo o texto da declaração. Então, logo de cara, eu já falo que eu tenho que ser livre, tem que ser tratado com igualdade e tem que ter um espírito fraterno, beleza? Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e liberdades, ou seja, isso aqui se chama personalidade jurídica. Eu, através do meu CPF, eu posso gozar das minhas capacidades, dos direitos e liberdades, ou seja, dos meus direitos políticos, das minhas liberdades, inclusive do acesso aos direitos sociais, estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Quer um exemplo de que a nossa Constituição é uma transcrição dessa recomendação? Claro que com alguns outros detalhes. Olha aí, o artigo 5º da Constituição fala assim, ó: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Olha aqui, ó, sem distinção de qualquer espécie. A comparação, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí segue o artigo 5º da nossa Constituição, beleza? Além disso, ponto 2, não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania, ou seja, ninguém vai ser discriminado e ninguém vai ter o seu direito retirado. Isso é o que fala o artigo 2º. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito aqui, meus amigos, à vida, à liberdade e à segurança pessoal que nós prestaremos. Eu já faço e vocês logo farão a segurança dessas pessoas. Ponto importante, destacado de vermelho. Em todo o contexto da DUD, nos 30 artigos, todos os direitos são relativos. Como assim, sargento? Me explica isso aí, explico. Direito à vida, em tese, ele é relativo? Sim, por quê? Eu tenho país em que há previsão da pena de morte, sim ou não? Beleza. O direito à liberdade, ele é relativo? Sim, por quê? Porque eu posso perder a minha liberdade, ou você pode perder a sua liberdade, se caso cometa algum crime. Inclusive, eu tenho no artigo 5º da minha Constituição um remédio constitucional para que, caso haja um abuso de autoridade por parte do Estado, eu interponho esse remédio constitucional para ressarcir, restabelecer o meu direito de ir e vir previsto no inciso 15 do artigo 5º da Constituição. Qual é esse remédio? O habeas
valendo um bom Cacau Show para quem acertar, tá aqui, ó, deixa nos comentários. Habeas corpus, que é o restabelecimento do direito de ir e vir, ou seja, se eu restabeleço algo, significa que em algum momento ele pode ser retirado, sim ou não? Então, o direito da liberdade também é relativo. Agora, eu tenho dois direitos que são absolutos em todo o texto da DUD. Então, dos 30 artigos, 28 são relativos e 30 são, e 2, perdão, são absolutos. Quais são? E logo, que assim, para nos ajudar, vem um na sequência do outro para que você não esqueça isso. Então, o primeiro artigo, o primeiro direito absoluto é a não escravidão, ou seja, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Isso é inegociável. Então, o artigo 4º fala para mim que a escravidão ela é absolutamente proibida. Então, meu primeiro direito humano absoluto, inegociável. Não tenho que me faça abrir uma brecha para permitir a escravidão, beleza? Então, guarda aí. Artigo 4º é um artigo absoluto. E o próximo, professor? Artigo 5º, ou seja, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, tranquilo? Então, olha só, eu tenho dois direitos humanos absolutos, a não escravização e a não tortura, beleza? Então, dá até para a gente fazer um bizu mnemônico aqui, ó. Vamos tentar criar aqui, ó. Absoluto, absoluto é o estor. Aí, ó, estor. O que é absoluto estor? Absoluto é a não escravização e a não tortura, tranquilo? Então, guarda essa bobeirinha aqui, que você não vai esquecer isso na hora da prova. Justo artigo 4º e artigo 5º, beleza? Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecidos como pessoa perante a lei. Então, é parte da dignidade da pessoa humana nós reconhecemos a pessoa, óbvio, como pessoa, beleza? 7º, todos, deixa eu voltar aqui, aí, todos são iguais perante a lei, sem distinção. Parece até o texto da Constituição, ó, sem distinção. Tem direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Pronto. Artigo 8º. Toda pessoa tem direito a recurso efetivo. Isso aqui, ó, é importante. Aqui, a DUD, lembra que ela é uma recomendação? Então, ela recomenda que, se houver atos abusivos por parte do Estado, ou por qualquer outra parte contra, em desfavor de uma pessoa, a DUD recomenda que haja remédios efetivos capazes de sanar essa injustiça. Opa! Artigo 5º da nossa Constituição fala de alguns remédios constitucionais. Quais são eles? Habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança e ação popular. 5 remédios constitucionais acatando a recomendação do artigo 8º da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, aqui eu sugiro, eu recomendo que haja a criação dos remédios constitucionais, meus amigos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e a nossa Constituição parece um texto só. Claro que a Constituição ela é muito maior, muito mais desdobrada, porque ela é lei e ela é a nossa lei suprema do país. Mas ela é totalmente inspirada pela Constituição, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, artigo 8º pede o surgimento e a criação dos remédios constitucionais. Artigo 9º. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Aí eu falo do artigo 5º, olha só. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, eu falo e já execro aqui, né, já tiro a figura da prisão arbitrária, do abuso de autoridade, do abuso de poder por parte do Estado, beleza? E o artigo 10, que para mim é a fonte inspiradora e também para os doutrinadores dos direitos humanos, que ela inspira o artigo 37 da nossa Constituição. Ó, toda pessoa em plena igualdade tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa, pública,
por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Então, vamos destrinchar isso aqui, ó. Você lembra do artigo 37, que ele fala dos princípios da administração pública? Ele fala do LIMP. LIMP. O que é o LIMP? Vamos ver se vocês lembram. Vamos até trocar de cor aqui, para ficar fácil da gente enxergar, ó. LIMP. Nem escrevo com essa letra. Legalidade. Vou escrever com a minha letra original. Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok. Então, olha só, eu tenho esses princípios da administração pública. Vamos trocar de cor aqui de novo, pegar um verde aqui. Ó. Olha só. Vamos exemplificar dentro do artigo 10. Quem é que promove uma audiência? Não é a justiça? A justiça não faz parte da administração pública, sim ou não? Então, a justiça, se eu for pegar lá no Leseju, é o judiciário do executivo, legislativo e judiciário, ou seja, é judiciário do poder público. Então, o judiciário promove uma audiência, essa audiência ela tem que ser o quê? Ela tem que ser justa. Dentro da justa, eu coloco a ideia de moralidade, legalidade, ou seja, justiça está dentro disso. Se eu falo que ela tem que ser pública, ou seja, todos têm que tomar ciência, eu falo da publicidade, tanto é que ela é divulgada, há casos de exceção, mas elas são divulgadas nos diários, enfim, todas as decisões da justiça, e sejam elas qualquer decisões por parte do Estado, elas têm que ser tornadas públicas, tem que ter publicidade, porque é um ato público, tranquilo? Então, olha só, o artigo 37 dentro do artigo 10. Por parte de um tribunal independente. Independente é o quê? Impessoal e volta no moral e volta no legal. E imparcial, que é impessoal, que é moral, que é legal. E elas têm que ter eficiência e celeridade. Então, eu quero exemplificar e mostrar para vocês que o artigo 10 inspirou o surgimento do artigo 37 da nossa Constituição Federal. Meus amigos, é um concentrado de artigos do 1 ao 10 que eu posso fazer 200 provas, incluindo o preâmbulo, só nesses artigos. Então, atenção a esses artigos na hora da sua prova, tranquilo? E lembra que aqui eu ainda estou falando da primeira dimensão, que são as liberdades. Se você observar, eu tenho liberdade de não ser escravo, eu tenho liberdade de não ser torturado, eu tenho liberdade de não ser preso injustamente, eu tenho o direito à liberdade política e civil de ser julgado com imparcialidade, com moralidade, com eficiência, ou seja, eu falo aqui das minhas liberdades de primeira dimensão. Tranquilo? Bora fazer questão? Isso é muito importante, isso ajuda a gente a fixar o conteúdo e a gente, na próxima aula, continua. Bora fazer questão. Olha só, primeira questão aí, ó. É correto afirmar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, consigna aqui: ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação? É livre a manifestação do pensamento sendo vedado ao anonimato? Olha, eu quero que vocês prestem bastante atenção que é muito comum colocarmos questões que confundem o candidato, porque o texto está igualzinho, mas ele é de outro ambiente. Então, presta atenção. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo? Eu quero saber o que a Declaração Universal afirma, beleza? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular? A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu? Qual que é a nossa resposta correta? O que a Declaração Universal consigna? Ó, a letra A: ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Aqui o artigo 20, nós ainda não chegamos, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que isso aqui você já responderia de cara, mesmo sem ter visto o artigo 20. Por quê? As outras alternativas, elas estão corretas, se estivéssemos pedindo algo escrito e previsto na Constituição Federal. Então, por eliminação, eu sei que essas aqui são Ctrl+C, Ctrl+V da CF. Aqui não. Aqui eu já falo diretamente da DUD, tranquilo? Vou ver se tem mais uma questãozinha que tem aqui, ó. A respeito das premissas previstas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, marca a alternativa aqui, ó, incorreta, bizu. Toda vez que vier essas palavras diferentes, incorreta, exceto, marca, faz um X,
para você não ir babando na primeira alternativa que vai estar certa e errar, porque o texto está certo, mas você quer saber aquela questão, a alternativa que o texto está incorreto, beleza? Então vamos lá. Todo ser humano tem o direito de participar do progresso científico e de seus benefícios? O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça? As limitações estabelecidas pela lei às liberdades existem com vistas exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades do outro? As instruções técnico-profissional superior será acessível a todos, sendo esta última baseada no mérito? Qual que é a nossa resposta? O que está incorreto aqui? Aqui, ó. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Aqui, ele tem que ser público. Em alguns casos, ele vai ser restrito, mas em todo ato, ele tem que ter publicidade, mesmo se for publicar com aquela ideia de restrito. Mas a nossa resposta errada é a letra B de bola. Meus amigos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por mais essa aula. Na próxima aula, nós continuaremos a partir do artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e vamos finalizar no artigo 30, fazendo mais questões, com uma aula dinâmica, rápida. Não adianta a gente ficar enchendo muita linguiça aqui, porque o nosso objetivo é te ajudar a marcar o X no lugar certo. Obrigado pela atenção. Não deixe de fazer as questões, não deixe de mandar pergunta caso tenha dúvidas e até a próxima aula. Bora para cima, forte abraço.